E o tema são as exceções ao princípio da estrita legalidade tributária. Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Rodrigo Martins e eu vim aqui trabalhar uma dica importantíssima com vocês, que são as exceções ao princípio da estrita legalidade tributária. É o seguinte, todos nós já sabemos que no direito tributário impera o princípio da estrita legalidade. Que aqui no direito tributário, um tributo só pode ser criado, instituído ou aumentado por meio de lei, princípio da legalidade estrita. Mas esse princípio tem exceções, e estas exceções, é óbvio, são frequentemente exploradas no exame de ordem. Veja bem, no que tange à criação de tributos, criar, instituir um tributo, vamos começar a cobrar um tributo. Quanto a isso, não tem exceção. Então, é raro ter uma regra sem exceção no direito tributário. No direito tributário você tem a regra e você tem 385 exceções. É raro não ter uma exceção. Para isso não tem exceção. Então, no direito tributário, a criação de um tributo por meio de lei é regra sem exceção. Grava isso na sua cabeça. Vai criar um tributo, tem que ser por meio de lei. Os tributos jamais, em hipótese alguma, podem ser criados e instituídos por meio de um ato normativo diferente de lei. Tem que ser por meio de lei. Em regra, lei comum, lei ordinária e, excepcionalmente, lei complementar. Esta exceção, lei complementar, somente para 4 tributos: imposto residual, contribuições sociais residuais, empréstimo compulsório e imposto sobre grandes fortunas. Estes 4 por lei complementar, todos os outros do universo por meio de lei comum, mas sempre lei. Lei comum, regra, lei complementar, exceção, mas sempre lei. Tributos são criados por meio de lei e ponto. Só que aí vem a questão do aumento ou diminuição. A modificação do percentual da alíquota. Um tributo, ele deve ser aumentado ou diminuído, em regra, por meio de lei também. Assim como a lei cria, a lei deve aumentar e diminuir a alíquota. Só que é o seguinte, no caso do aumento ou diminuição, a regra é lei, mas aí tem exceção. No caso do aumento e diminuição, a regra é lei. Os tributos são aumentados, diminuídos, majorados ou diminuídos por meio de lei. Mas nesse caso tem exceção. Tem alguns tributos, sim, que podem ter o percentual da alíquota, 1, 2, 3, 10, 20%. Tem alguns tributos que podem ser aumentados ou diminuídos por meio de ato infralegal, por meio de um decreto, por meio de um decreto do presidente da República. Quais são eles? Grava aí. Imposto de importação, imposto de exportação, o IPI, o IOF e a CID combustíveis, contribuição de intervenção no domínio econômico sobre combustíveis. Então é o seguinte, para criar tributo, lei. Lei é uma regra sem exceção. Então é por meio de lei que todos os tributos do universo são criados. Imposto de importação, exportação, IPI, ISS, IPTU, imposto de renda. Na hora de aumentar ou diminuir um tributo, também por meio de lei. Só que tem exceção. Tem alguns tributos que podem ser aumentados ou diminuídos por ato infralegal, por exemplo, um decreto. Eles foram criados por lei, porque para criar tem que ser lei, quanto a isso não tem exceção. Então eles são criados por lei, mas na hora de aumentar ou diminuir, eles podem ser aumentados ou diminuídos por um ato diferente, um ato normativo diferente da lei, como por exemplo um decreto. E quais são eles mesmo? Imposto de importação,
exportação, o IPI, o IOF, impostos, e uma contribuição de intervenção no domínio econômico sobre combustíveis, que é o que nós chamamos de CID combustíveis. Então, o Poder Executivo Federal, o Presidente da República, por exemplo, ou um ministro de Estado, se receber a delegação do presidente, o Executivo, o Poder Executivo, seja o presidente ou um ministro se receber a delegação, pode, por ato infralegal, um decreto ou um ato do ministro, modificar o percentual da alíquota desses tributos. Repito, imposto de importação, exportação, IPI, IOF e CID combustíveis. E atenção, hein? Atenção. Pode sim aumentar e diminuir a alíquota destes 5 tributos por ato infranormativo, infralegal, mas deve obedecer os limites estipulados em lei. Lembram-se que eu disse que eles são criados por lei? Então a lei cria o imposto de importação, exportação, IPI, IOF e CID combustíveis. E esta lei, ela fixa o teto e o piso, o percentual máximo e o mínimo. Mínimo 0%, máximo 100%. Tem na lei que instituiu um máximo e um mínimo. E dentro deste máximo e mínimo, o chefe do Poder Executivo pode modificar por ato infralegal. O chefe ou um ministro de Estado que, porventura, receber uma delegação. Aí, então, ele deve obedecer os limites legais. Então, vejam bem, para a gente fechar o raciocínio, os seguintes tributos: imposto de importação, exportação, IPI, IOF e CID combustíveis, podem ter o percentual de alíquota modificado por meio de ato infralegal, um decreto, um ato de ministro, desde que obedecidos o mínimo e o máximo estipulados na lei que os instituiu. E esta foi a nossa dica sobre as exceções ao princípio da estrita legalidade tributária.